Olá, direto de Brasília, Distrito Federal, Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos falar sobre a 7ª arte. Hoje iremos falar sobre um documentário em que elas falam sobre discriminação, preconceito e segregação. Para nos contar essa história, nós estamos aqui hoje com a cineasta Renata Parreira, estamos com a pedagoga Margarete Oliveira e com a pedagoga Marisete Ribeiro. Muito obrigada por vocês terem aceito o convite e estarem aqui no Ponto Certo para a gente contar essa história do Elas Falam. Nós que agradecemos. Eu quero começar, Renata, falando com você. Como foi que surgiu essa história do Elas Falam? Esse documentário que eu assisti e fiquei muito emocionada e ao mesmo tempo impactada com essa história. Esse audiovisual Elas Falam surge de vários desejos. Primeiro, eu participava de um momento de formação de uma disciplina sobre cinema negro, com a professora Edileuza Penha de Souza, na UNB, e nós tínhamos que pensar, ao final do curso, um curta. Então, na ocasião, tinha um simpósio, que era o Ser Negra, em 2014, que estava acontecendo, e aí eu pensei nessa possibilidade de registrar memórias, trajetórias, narrativas de professoras negras. A segunda motivação minha foi, primeiro, a inspiração que essas mulheres me causavam. Eu também sou professora, hoje aposentada na Secretaria de Educação, mas todas nós trabalhamos juntas com educação em para direitos humanos e diversidade. Então nós fazíamos esse trabalho na rede, cada uma na sua regional de ensino, e uma terceira questão foi até um diálogo com a própria professora Margarete, a Margot, em que nós falávamos o seguinte, que era interessante a gente começar a buscar outras ferramentas tecnológicas para a gente poder fazer esse debate. O audiovisual, você produz audiovisual, as pessoas enxergam aquele filme, se emocionam, as interpretações, elas são individuais, não precisa do conflito, do confronto, e como nós sempre estávamos palestrando, dando oficinas, debatendo, formação de professores com estudantes, muitas vezes a gente passava por situações como essa. Então, Elas Falam é um audiovisual que traz à tona a vocalização das sujeitas, dessas mulheres professoras, que já faziam um trabalho com a temática racial antes da implementação da 10.639, que é uma lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em 2003. Então elas já faziam esse trabalho, ativistas do movimento negro, e é isso. Agora nós vamos passar para a Margot. Eu quero, Margot, que você fale aí como é que foi essa sua experiência. Bom, eu e Renata, a gente tinha momentos de muitas conversas, muitos diálogos, de que maneira a gente pudesse fazer um trabalho científico e que tivesse eficácia, que fosse interessante para a formação continuada. Porque a questão da formação continuada, ela é incisiva no processo de ensino e aprendizagem de uns chavões que a gente tem em educação, que eu não gosto muito deles, mas tem horas que você precisa puxá-los, como, por exemplo, formar cidadão. O que é essa história de formar cidadão? O que é um ser autônomo? Então, essas frases que são genéricas e que são vazias, elas são cheias de conteúdos e de desafios de procedimentos pedagógicos, epistemológicos, que vão dar
resultados na formação de um ser humano. Então, a gente tinha sempre essas preocupações, né, nas entrelinhas, e a gente tinha muitas preocupações com os espaços rasos, né? Nos deparávamos com situações que não faziam nenhum sentido, nem para a gente, nem para as crianças, e isso nos incomodava muito, né? Então, eu me empoderei da implementação da lei, né? Não, estou com a lei. A lei é forte. Tem um escudo. Eu estou com a lei, né? E isso me deu um alívio muito grande, né? Porque a gente enfrentava situações e a gente, por conta de o Estado brasileiro não ter essa preocupação, né, de ter políticas públicas que atenda às necessidades educacionais num contexto de formação educativa do cidadão, essas coisas, no espaço do nosso trabalho, elas dão muito problema, né? Porque os professores regentes ficam num vácuo e, sobretudo, quando eles não têm uma experiência de vida que comporte a reelaboração desses procedimentos. E isso incide muito no nosso trabalho, né? Eu já vim atuar como professora já com uma bagagem de militância, uma bagagem de produção acadêmica, de atuar com o pensamento negro brasileiro, e isso facilitou enxergar esses espaços, vácuos, e o desafio de poder, vamos fazer alguma coisa para isso? Então foi assim que surgiu, eu cheguei para a Renata e falei, Renata, e aí depois a gente nem trabalhou muito mais sobre isso. Eu falei, vamos criar, ela inclusive já comentou, vamos criar instrumentos didáticos onde a gente consiga transformar essa teoria, essa epistemologia em palavras, em ensinamentos, em divisão da nossa experiência com relatos em filmes. Vamos usar o audiovisual, porque no audiovisual a gente diz o que pensa, o que sente, o que faz, e do jeito que a gente precisa de fazer. E esse espaço a gente dá visibilidade tanto para a gente quanto para o ser humano que a gente está querendo alcançar com um procedimento de visibilidade. Então, a visibilidade foi eu disse, Renata, a gente precisa ter visibilidade. Você chega nos espaços, aí daí não tem, sabe? E aí daqui a pouco chega uma professora negra, assim como a professora Margarete. A senhora que é a professora? Sim, né? Sim, sou eu mesma, né? Então, assim, é um susto, né? Um susto. Aí quando você tem uma professora que gosta da academia, que gosta de pegar as teorias, que gosta de transformar essas teorias em práticas, e aí fica pior, né? Aí começa uma relação justamente pela ausência de política pública. Isso você tem toda a razão. Dona Margarete ali está quietinha, sabe? Marisete. A Marisete. Desculpa, gente. Margarete com Marisete tá muito próximo. No nome e na vida. Porque são duas potencialidades assim, tão fortes, tão... Vou até são mesmo. Eu quero ouvir, Marisete. Bom, eu sou a Marisete, né, a professora bem prática, que a minha vida profissional, a maioria foi dentro de uma sala de aula, né? Foi lá que eu me constituí enquanto a profissional competente, né, dedicada
e que sempre buscou o melhor para os seus alunos. Eu, quando escolhi ser professora, eu já escolhi por um motivo de uma experiência que eu vivi ainda quando era criança, que eu estava conversando com uma amiga de costa e eu fui calada pela professora com um tapa nas costas. Só que o tapa foi só em mim, na outra não. Entendeu? O tapa foi só na negra. Na colega branca, que também estava conversando, não. E eu cresci com aquilo na minha cabeça, que eu ainda vou ser professora e eu vou tratar os meus alunos de uma forma diferenciada. Não vai ser assim. Então, desde que eu comecei na Secretaria de Educação, já foi buscando o que de melhor eu poderia ofertar para eles. Né? O que de melhor. E engajei no trabalho étnico-racial muito antes da Lei 10.639, primeiro porque eu sei o que eu passo na pele no dia a dia. Né? Nosso dia a dia não é fácil, é difícil, é você sair, é você enfrentar uma batalha todos os dias, né? com N fatos, N situações, é você entrar no mercado, numa loja, ficar sendo seguido, ficar sendo observada, sabe? São coisas tristes. Por exemplo, eu não gosto de abrir a minha bolsa dentro de loja. É um trauma que eu tenho, eu não gosto, eu não abro. Se tocar o meu celular vai ficar lá tocando. Eu não abro, entendeu? Por quê? Porque a gente já é vigiado o tempo todo. Então, eu tenho medo de abrir o celular e alguém já apontar alguma coisa que eu nem tenha feito. Né? Então, nós que somos negros, nós sabemos que nós vivemos assim, em constante estado de alerta. Sabe? Em constante estado de alerta. E daí eu fui trabalhando com os meus alunos, antes da lei ainda, e não existia material, não tinha livro para você trabalhar, entendeu? Não existia, nós éramos invisibilizados nos livros didáticos. Nós negros não tinha imagem nossa lá nos livros. Quando aparecia alguma, era para referir-se, né, a nós como escravizados, né, só. E uma imagem positiva, uma história positiva do povo negro não tinha. Tanto que eu criei muita poesia, né, eu tenho muitas poesias afro, porque eu peguei e fui criando, de acordo com as temáticas que eu ia trabalhando. Então eu me transformei, naquela professora, eu me transformei em uma poetisa, né? E depois, com vários anos, já depois da lei, né, da lei sancionada, aí começaram a surgir alguns materiais. Mas logo de princípio, quando eu trabalhava, não existia nada. Nada. Era criar, era ser criativo, ser uma professora criativa para tentar ofertar o melhor que você pudesse para os seus alunos. E eu consegui ofertar, consegui trabalhar bem também com a lei, né, que é muito importante, porque ela nos coloca em visibilidade. Nos coloca em visibilidade, nos deixa, de certa forma, reconhecidos enquanto pessoas, enquanto seres humanos negros, né? E tanto que o trabalho foi tão bonito que eu fiz, que eu recebi 2 premiações. Uma premiação pelo CERT em São Paulo, com o projeto Negro que Quer Ser Negro, e uma premiação a nível nacional pelo MEC, também com o projeto Negro que Quer Ser Negro, né? Que são só de práticas em sala de aula, do trabalho com essa questão de resgate de identidade, né? De dizer, você é lindo, você é importante, você tem história. E você vem de reis e de rainhas, né? Que os livros não mostram isso. E esse resgate ele é muito importante, principalmente quando a criança está formando a sua identidade. Está ali. Então ajuda demais, né? Esse resgate. Eu vou te dizer assim, né? Ouvindo o relato de vocês e mesmo assistindo lá o curto, o documentário, o maior impacto que eu tenho é observar a coragem que vocês têm de levantar essa voz. O Brasil, ele tem uma tradição de
de se acovardar. O brasileiro se acovarda diante de situações desiguais ou conflituosas. Eu digo isso no dia a dia de uma forma geral. É da natureza dele. Por isso o legislador brasileiro, ele tem que botar a mão do Estado com o poder de dar esse empoderamento às pessoas. Vocês estão me relatando isso daqui e, ao mesmo tempo que é muito difícil a gente ter que admitir isso, né? E eu admito isso como brasileira. Eu acho que não estou aqui falando das outras pessoas, estou fazendo uma consciência minha, uma meia-culpa minha, Érica. E essa coragem de vocês, ela tem que ser mesmo ecoada através da voz de vocês. Eu gostaria que vocês trouxessem mais informação aqui. Eu posso fazer... Deixa eu só falar uma coisinha, que assim, primeiro que eu acho que é importante, a gente não pode esquecer quem somos nós. Que país é esse? Que país é o Brasil? O Brasil é um país que tem o legado do escravismo, do colonialismo, né? É um Brasil que surge de violências e opressões, onde a miscigenação veio de estupro, e se a gente olhar para trás, a gente vê hoje que tudo que a gente passa, o feminicídio que é maior entre as mulheres com as mulheres negras, né? A cultura do estupro, o assédio em relação a meninas e meninos, né? E todas as violências que a gente sofre hoje vêm desse nascedouro. Agora, quando Marisete coloca sobre essa invisibilidade nos livros didáticos, e o movimento negro sempre denunciou que a gente precisava recontar a nossa história oficial do país, né, trazendo as matrizes indígenas e africanas para essa identidade nacional, porque é negada enquanto identidade, nós, como elas falam, nós temos a intenção também de trazer algo que é muito maior, que é o protagonismo da nossa própria história, a visibilidade que Margot já colocou, tá? Mas, sobretudo, uma questão identitária que é muito maior, da representação social. As pessoas negras no Brasil, o imaginário coletivo da sociedade é que nós temos uma incapacidade intelectiva, nós não somos inteligentes o suficiente, nós não temos essa capacidade. No momento que a gente produz esse conhecimento e começa a produzir esse audiovisual e outros materiais que a gente vem produzindo, a gente mostra que a gente sai do lugar de objeto de estudo, como sempre fomos na academia, para ser agora as pesquisadoras e falar sobre a nossa ótica, sobre o nosso lugar, sobre o nosso espaço, o nosso lugar de fala. Então a gente reivindica o nosso lugar de fala, a gente começa a ter a nossa representatividade, porque com essa identidade que ela é construída no confronto, no conflito, na divergência, mas também em questões semelhantes, nós inspiramos outras mulheres negras, outras professoras negras e não negras a fazerem um trabalho que é possível ser feito. Porque assim, no período que eu estive na Secretaria de Educação, trabalhando, né, como diretora de Educação do Campo, Direitos Humanos, Diversidade, em outros espaços com essa temática, a fala era sempre a mesma dos professores, né? Nós não fazemos porque não sabemos. Não tem publicações. Não tem. As queixas eram as mesmas. Existe publicação, hoje nós temos uma publicação vasta para quem, de fato, quer se formar nessa temática. Né? Então, assim, existe uma obrigatoriedade. Margot falou bem na questão das políticas públicas educacionais, que elas são necessárias. O Brasil, ele é, sim, signatário de vários acordos internacionais, onde ele se comprometeu a pensar políticas políticas públicas educacionais para afirmar positivamente essas identidades de crianças, jovens, mulheres e homens negros, porque o Estado já compreendeu, inclusive foi no governo do Fernando Henrique, que ele assumiu que o racismo foi um crime e o que foi feito, que o Estado brasileiro fez com essa população, exige reparação. Precisava de um sociólogo na presidência para poder enxergar, né? Os anteriores estavam todos cegos. Espero que a Margot também fale um pouquinho. Pois é. Aí a Renata já puxou um fio que já ajuda a completar o raciocínio que eu gostaria de dividir com vocês,
que eu acredito que nós avançamos muito enquanto população negra, né? População negra pensante. Hoje nós temos produções. Quando eu estava brincando aqui que eu saía com, né? Agora eu tenho a lei aqui debaixo do braço, quer dizer, porque para sair desse escapismo, né? Não, você tem material, né? Então o movimento negro, o pensamento negro brasileiro tem entrado para dentro da academia, tem pensado ombro a ombro as afirmações identitárias da população negra, o resgate de toda a chegada da gente aqui, dos nossos ancestrais e dessa miscigenação e das nossas contribuições para a formação social, para a formação da civilização brasileira. Então, quando eu estava fazendo um curso de formação continuada na Universidade de Brasília, nessa área, né, que o movimento negro teve essa conquista, eu disse, o meu trabalho final de curso, eu disse, não, eu quero trabalhar com chega de denúncia, né? Eu já estou acostumada, denúncia aqui, denúncia por lá, de movimento negro, e de não sei o quê. E eu falei, não, chega de denúncia, a gente já tem muitas produções. Então foi aí que eu conheci a Marisete. A Marisete foi minha parceira de divulgação, né? Eu me aliei a ela, disse, não, tem uma outra companheira que também faz e que ainda por cima é bem reconhecida, né? Premiada. E que está aí bem quietinha, também quero ouvir. Então, assim, eu falei assim, eu quero fazer a minha formação exitosa. Fui atrás da Marisete, fiz todo o meu campo, na escola que ela trabalhava, trabalhamos juntas. Aí daí a gente começou a fazer trabalho, fomos para a faculdade do Lima, fazer MEC, e eu e a Marisete, com um monte de material, estamos aí, Marisete, falando com os professores da pedagogia nas universidades particulares sobre o nosso trabalho, né? Então, e como é que foi? Como é que foi essa sua parte aí? Porque tem uma parte aí que é sua. Ela acabou de revelar. Quero que você não podia deixar de falar. Tem a parte muito interessante, importante, né, que era da parte do desenrolar, né, desse trabalho. Porque você ler a lei é uma coisa, você colocar a lei em prática é outra. A vivência dela. Ou colocar a lei 10.639 em prática, ele exige muito da gente, para que a gente seja fiel ao que realmente tem que ser, né? Para que a gente não venha reproduzir o que já fizeram conosco, uma história, né, contada sob outro olhar, que não o olhar da pessoa negra, né? E com as histórias apagadas. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que vai aplicar realmente. E Margot pôde ver na sala de aula, lá comigo junto, essa aplicação, né, ali, com o aluno, o desenrolar das temáticas, né, que é muito importante, porque você tem que saber quando surge algum problema na sala de aula, por exemplo, um aluno briga com o outro por questões étnicas, né, diz que você é um macaco, você tem orelha grande igual de um macaco, você é isso, você é aquilo. Dentro da briga deles étnica, né? Então você tem que saber fazer uma intervenção. Nem toda intervenção deve ser feita na hora. Dependendo da intervenção que você vai fazer, não faça naquela hora. Pode agradar. Exatamente. Você tem que ser esperto, você tem que ter, né, essa expertise para você, conforme for. Já teve intervenção que eu não fiz na hora. Eu acalmei os ânimos, mas não fiz a intervenção necessária na hora. Eu fui planejar toda uma aula para fazer aquela intervenção, para que ela seja uma intervenção de forma eficiente. Né? Tive já N casos na sala por causa de cabelo também, brigas
por causa de cabelos. Né? E quando a gente tem um bando de crianças dentro de uma sala de aula, né? Qualquer coisa pode se tornar uma divergência ou também uma brincadeira, né? Sim. Porque as crianças têm essa Eu polaridade. preciso trazer o nome das outras protagonistas do Elas Falam. É verdade, gente. É porque nós estamos chegando ao finalzinho, né? Esse nosso programa ele tinha que ser um pouco mais extenso. Eu gostaria de dizer as outras protagonistas, né? Que é a professora Lídia Garcia, inclusive foi minha primeira professora negra, professora Neide Rafael e professora Valdicede Moraes. E juntamente com Marisete Ribeiro e Margarete Oliveira, completam aí o quinteto dessas mulheres que são poderosas e agradecer, inclusive, né, a confiança delas doarem, né, a vida delas, porque é a vida delas, para esse trabalho. Olha, eu agradeço imensamente essa nossa conversa, eu gostaria de ter mais tempo, porque o papo está muito gostoso, é um aprendizado. Está sendo um aprendizado para mim, é um aprendizado para quem está nos assistindo agora. Tá? Eu espero receber vocês em outra oportunidade para a gente poder se aprofundar um pouco mais nesse tema. Eu acho que ele é um tema que ele não se esgota. Sem dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada Gratidão pela oportunidade. a Muito vocês, obrigada. viu? Muito obrigada. Nós temos ainda um baú de situações que a gente pode trabalhar. Obrigada. Assim chegamos ao final de mais um programa Ponto Certo, produzido com a participação da Queens United TV. Na próxima semana, nós vamos trazer um tema tão interessante, ou mais intrigante do que esse. E eu aguardo vocês. Até lá!